artista responsável por Bleach, um mangá que vocês pediram muito para eu estar analisando. E eu amei muito o estilo. Esse é um mangá que eu ainda não li, assim que peço desculpas se eu acabar falando algo errado. Mas o que mais me chamou a atenção no estilo de desenho são as proporções e anatomia dos personagens. Eles são todos bem altos e magros, tendo formas alongadas, diferente da anatomia real, mas que ainda não cai no vale da estranheza. Os personagens parecem possuir de 9 a 10 cabeças de altura, o que são bem mais altos do que a proporção real, que é apenas de 7 cabeças de altura. Essas proporções longas também são vistas nos rostos dos personagens, com o queixo sendo bem longo e os elementos do rosto mais afastados. Desenhar a cabeça dessa forma deixa os personagens mais maduros e adultos, sendo um estilo de rosto bem diferente de como o artista fazia antigamente, onde os personagens parecem ter uma aparência mais jovem. A cabeça é parecida com o formato de um funil, e vai se afinando para a parte do queixo, que normalmente é um formato quadrado com os cantos arredondados, possuindo linhas retas e afiadas quando os personagens são desenhados de outros ângulos, tendo a mandíbula bem destacada. Porém, esse estilo de rosto é diferente para as personagens femininas, que possuem a cabeça menor e arredondada, não tendo a mandíbula marcada ou linhas mais retas. Os elementos do rosto também são aproximados e maiores. Ainda no quesito de anatomia, eu gosto muito de como o artista faz os músculos, principalmente os músculos do pescoço e em painéis importantes e mais detalhados. Ele é feito de uma forma anatomicamente correta, se originando atrás da orelha do personagem e indo até o trapézio, que é essa parte entre o pescoço e o ombro, sendo bem mais visível em personagens musculosos. Aprender a desenhar músculos é bem complicado, mas estudar para copiar as artes de outros artistas que já entendem bem desse assunto pode te ajudar a simplificar a anatomia e entender onde cada coisa se encaixa. Mas lembre que se você quiser desenhar com mais detalhes e precisão, você vai ter que entender um pouco de como a anatomia real funciona. Porém, os personagens, com exceção de alguns, possuem músculos marcados, mas não tendo proporções muito robustas e largas. Ao contrário, eles são normalmente bem altos e magros, como eu falei no início, uma proporção que pode ser assimilada com modelos da vida real, principalmente com o design da roupa que o autor cria. Essas roupas são provavelmente a maior razão do porquê o artista decidiu desenhar seus personagens com essas proporções, já que pode permitir mais destaque e variedade no estilo das roupas, igual faz os modelos da vida real, o qual faz sentido quando você vê que em uma entrevista, o artista diz que gosta desse ramo de design de moda e trabalharia com isso se não fosse um mangaka. Colocar as coisas que você gosta e fazer isso parte do seu estilo é sempre algo bem legal de fazer e deixa seus desenhos únicos, principalmente por causa que o estilo de desenho é moldado pelos seus gostos e experiências de vida. E agora para os elementos do rosto. Os personagens masculinos possuem olhos pequenos com formato retangular e fechado. Os cílios se encontram nessa parte do olho e a line art parece ser mais grossa do que o resto do desenho. A íris é desenhada como uma esfera e, dependendo do painel, a pupila é apenas um ponto ou pode se juntar com a sombra do olho. Os olhos também possuem um brilho em alguns painéis, que é desenhada na parte de dentro e em cima da íris. O mesmo vale para as personagens femininas, mas elas possuem olhos redondos e grandes, sendo provavelmente o maior elemento do rosto e o que tem mais destaque, diferente dos personagens masculinos, onde o maior elemento é a boca, que é larga e possui linhas para demonstrar o lábio superior e inferior em alguns painéis. Para as meninas, esse elemento é menor. A boca também é a coisa mais exagerada quando falamos das expressões, aumentando drasticamente as cenas de gritos ou sorrisos. A língua e os dentes são desenhados de forma simples, com os dentes possuindo pequenos detalhes atrás que já dão uma grande diferença no desenho. Já o nariz é um elemento longo e grande do rosto, feito de uma forma afiada quando está em ângulos que mostram sua estrutura, tendo a ponta afiada e duas linhas levemente curvadas ou de formato de C. Para o rosto de frente, ele é feito de forma mais simples, duas linhas opostas uma à outra e uma linha no meio que vai quase até a direção dos olhos. Dependendo dos painéis, essas linhas podem estar mais marcadas ou não, tendo novamente o formato de C. Para os cabelos, eu notei que os personagens possuem um formato de cabelo afiado nas pontas, mas ainda dá a impressão de ser algo esvoaçante, digamos assim. Alguns personagens possuem o cabelo mais detalhado que os outros. Os detalhes normalmente são feitos com linhas indo em direção às pontas do cabelo e essas formas que dão volume. Outros detalhes presentes são pequenas linhas na ponta do cabelo, normalmente colocada para personagens que não possuem muitos detalhes. Algo que também parece estar bem presente nos desenhos são as poses fluidas e dinâmicas. Isso é algo que o artista sabe fazer muito bem, principalmente com os personagens sendo bem altos, dando uma vantagem para mostrar o movimento do corpo. Isso também se dá por conta dos desenhos gestuais, os quais são desenhos que focam no movimento. Para você conseguir treinar isso e fazer desenhos dessa forma, você vai precisar de algumas referências de poses dinâmicas e colocar um tempo de 2 a 5 minutos. O objetivo é conseguir fazer um desenho com movimento, não precisando ter muitos detalhes. Colocar a linha
ação primeiro ajuda muito a saber a direção que o corpo do desenho está se movendo, então você pode colocar algumas formas dessa maneira. Como isso é um treino curto, você pode fazer como um aquecimento antes de desenhar a ilustração completa. Isso ajuda muito a fazer seus desenhos ficarem menos parados. E para finalizar, Kubo costumava fazer os desenhos no tradicional, com a line art sendo desenhada de forma precisa. O preto nesse mangá está bem presente, sendo usado como manchas para complementar a cor branca, o que destaca muito bem o desenho e é usado de uma forma muito boa em painéis importantes. O estilo não parece ter a presença de retículas, que são os tons intermediários nos desenhos que vários artistas de mangás usam. As rachuras estão presentes nas partes de sombra e usadas para dar profundidade nos músculos e detalhar os machucados e sujeira dos personagens, depois ou durante alguma batalha. E essas foram minhas observações sobre esse estilo. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem mais mangás para eu estar analisando e até o próximo vídeo!